convidar o Donato, a gente fazer uma troca aqui de avaliações em conjunto, porque olhando para... Você puxou 2024, é importante contextualizar, porque 2024 demonstra categoricamente que a Previdata não está isolada do mundo. E isso é importante dizer, né, Donato, que não tem como você trazer um resultado desconectado de tudo aquilo que acontece no mercado financeiro como um todo. Pode ser que uma estratégia menos exposta a um segmento de risco, outra estratégia mais exposta possa trazer num conjunto um resultado ou outro, mas isso aí é o que eu queria depois trazer para você também uma avaliação, está atrelado às metas que vocês determinam na sua meta atuarial, na confecção do seu ALM, que tem que ser respeitado no final na sua política de investimentos. Ou seja, não tem como você descorrelacionar tudo aquilo que você determina como meta que está lá nas suas hipóteses e premissas. E aí, olhando para 2025, né, que, a princípio, eu queria já fazer um primeiro comentário, se eu queria ouvir você falando. A princípio, para mim, teria que ser um ano que não fosse repetir, mas eu olho 26, sem querer dar spoiler, porque também não dá para ter spoiler. O de 2025 seria um ano para não se repetir, porque olhando para agora, assim, não, tudo bem que se repita, porque o resultado foi bom, mas olhando mês a mês o 2025, era um ano que eu não queria, porque as incertezas foram, assim, principalmente nos ativos de risco, né? Quando eu olhei ali 2025, ativo por ativo, renda variável, multimercado, investimento no exterior, foi um ano muito complicado, até renda fixa. Não sei se você se lembra, quando os juros abriram, a carteira se desvalorizou terrivelmente, principalmente aquelas que eram marcadas a mercado, como o plano CV. Depois, quando os juros fecharam, nós conseguimos ali ter um bom resultado. Então, quer dizer, no mês a mês, o que nós vimos? Era sempre, como você queria seu comentário também, estudo, reposicionamento, revisão de carteira, acompanhamento com muito pragmatismo, ou seja, não tinha viés, não tinha ideologia, era olhar com pragmatismo no quê? Definição das metas, olhar o ALM, refazer o ALM, olhar a política, olhar a legislação, definição dos estudos, acompanhamento do portfólio, decisão tomada em cima das metas. E aí eu vou fazer um elogio aqui, que eu acho que cabe, elogio ao Comitê de Investimentos, ao Conselho Deliberativo, que nos deram ali suporte para as decisões e nos foram ali muito importantes, acompanhando ali e do nosso lado apoiando e decidindo ali, nos dando substância. Então, o que eu acho, né, que foi o peso, foi o pragmatismo, ou seja, decisão tomada em cima daquilo que foi desenhado sem nenhum tipo de viés. Então, nesse contexto, eu acho que foi o sucesso da gestão. Eu queria um pouco da sua avaliação, o que você entende, o que você acha, o que aconteceu em 2025. Perfeito, Eduardo. Assim, eu compartilho da sua opinião. Assim, quando a gente olha o resultado de 2025 friamente, né, final do ano, 2025 ali, parece que foi um ano tranquilo e não foi. Como você bem colocou, a gente teve ali desafios mês a mês, né, com variações, com volatilidade. A gente teve um cenário de juros elevados por mais tempo do que a gente imaginava lá no início de 2025, né, pressão sobre os ativos de risco, como o próprio De Paula colocou, mas a gente teve uma particularidade, né, que todo esse movimento, né, trouxe distorção nos preços e na nossa perspectiva de retorno, mas a gente foi proativo
em fazer ajustes táticos nas estratégias adotadas para 2025. Todo esse cenário trouxe um fluxo para a renda variável local muito forte. E isso, nós continuamos numa posição, principalmente no plano CV, que é um plano que permite que a gente tenha uma exposição maior em ativos de risco, a manter aquele percentual elevado. No plano PRV, por ser um plano já saldado, em que a gente não tem novos entrantes, uma contribuição mais expressiva, e a gente tem uma necessidade de uma menor exposição a ativos de risco, a gente teve uma colocação em renda variável com um percentual bem menor, com uma exposição em renda fixa maior. Mas quando a gente olha para esse cenário e que a gente conseguiu identificar isso logo no final do ano de 2024, acho que o De Paula colocou isso muito bem, a gente veio ali no segundo semestre de 2024 recuperando, quando chegou em dezembro, o cenário mudou totalmente e a gente tomou um tropeço ali que acabou impactando no resultado de 2024. Mas a gente já tinha montado uma estratégia olhando para 2025 que só precisou ser lapidada com esse cenário, né? Então, a gente teve juros globais de uma forma muito expressiva, aversão a ativos de risco e um fluxo para a Bolsa, né, com os títulos públicos se valorizando dentro do mercado local. Fizemos esses ajustes, esses ajustes pontuais, ajustes táticos, e que permitiram, ao longo de 2025, que a Previdata conseguisse alcançar os objetivos, tanto nos planos PRV e no plano CV, né? Eu acho que uma coisa importante que você colocou aí é o apoio dos colegiados, né? Nada disso iria funcionar se a gente não tivesse o apoio, seja do Comitê de Investimento, do Conselho Deliberativo, ou até mesmo do Conselho Fiscal, pontuando e observando aquilo que eles entendem ser pertinente para chamar a nossa atenção e a gente aprimorar os nossos processos e as nossas estratégias. Então, esse resultado não é só da área técnica, não é só da gestão, mas é da Previdata como um todo. Diretoria executiva, Conselho Deliberativo, Comitê de Investimento, todos fazem parte desse processo. E sem o apoio deles, a gente não conseguiria fazer os ajustes a tempo necessário e conseguir capturar essas distorções, traduzindo isso em uma rentabilidade positiva para o plano. Assim, devolvendo para o De Paula, e mais uma vez agradecendo a pergunta, eu acredito que a entidade funciona como um organismo. Uhum. Então, seja a área atuarial, fazendo as premissas e hipóteses bem aderentes ao perfil do plano, e aí eu falo aí o regulamento dos planos bem precificados nas premissas e hipóteses atuariais, a área de gestão fazendo os estudos de ALM, fronteira eficiente, de acordo com o que for ali o entendimento do que percebe-se a aderência do que necessita na parte financeira, a diretoria executiva, os colegiados também, é o que necessita para que a entidade consiga ter bons retornos. E o que o Donato falou é que nós conseguimos bons resultados mediante isso. Então, eu agradeço muito. Excelente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Donato. A gente continua com vocês ainda. Eu acho que isso é muito importante e eu quero aproveitar essa oportunidade. Você que está nos assistindo agora, o chat está aberto para conversa, nossa equipe está à total disposição. Então, caso nessa primeira rodada e segunda rodada nossa sobre a dinâmica do que foi 2025, haja alguma dúvida, tenha algum questionamento, não perca essa oportunidade. Obviamente que o vídeo, a nossa gravação vai ficar à disposição de todos, mas eu acho que é um momento único, não é? Esse é um ano nós temos ainda alguma história para contar aqui sobre o que nós pretendemos fazer no próximo ciclo. Abrimos um outro ciclo de planejamento estratégico, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas é muito importante que você fale conosco. Afinal de contas, é o seu plano, é o seu futuro, e hoje é uma oportunidade que a direção da empresa tem de prestar conta para você, né, que é o principal ator da nossa entidade, participante ativo, assistido e seus dependentes. Então, por favor, fale conosco, será uma honra imediatamente responder aos questionamentos. E eu quero aproveitar a oportunidade. Paulo, eu queria fazer até aproveitando o seu convite, falando que nos nossos relatórios, que estão no site,
Lá tem a composição dos investimentos por alocação, por segmento e tudo mais. Pelo Previdata, @Previdata, pelo Fale Conosco, participante que se sentir interessado, pode mandar suas perguntas, que a equipe de investimentos tem o maior prazer de respondê-las e dar maiores detalhes, convidar os participantes, caso queiram ter maiores informações, de obtê-las pelo Fale Conosco, que a equipe de investimentos está sempre pronta a responder.